Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Poder Global com a nossa nova abertura de entretenimento e geopolítica. Sou o Lucas Dumas de Castro, professor de História e escritor de O Brasil ao Cão, em mais um entretenimento e geopolítica do nosso domingão. Beleza, Gabris? Tudo Tronks. O homem da melhor Gelinho. farofa de churrasco do Brasil, o cara do marketing, sempre falando. Pois é, e a gente tem que marcar um churrasco, né? É, claro. Galera, Saudade da minha farofa. Isso aí. Eu pedi aí para vocês deixarem o seu like, ativar o sininho, curtir o canal, se inscrever, né? Deixar seu comentário, principalmente. Estamos recebendo bastante comentários. Fizemos uma live muito boa, recomendo também que vocês assistam, live passada de Cuba, a coisa tá quente por lá. E vamos lá. Vamos em mais um entretenimento e geopolítica. Como é que é a frase, Gabris? Para você não custa nada, mas para a gente custa muito. O Então, like, comentar também. Sentar o dedo no like, ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar seu comentário. Afinal de contas, entretenimento não é ficção, mas ficção também, às vezes, não é realidade, porém, a gente sempre traz alguns elementos da geopolítica. Vamos nessa, então, deixando o like, ativando o sininho, se inscrevendo no canal, deixando seu comentário. E hoje, né, entretenimento e geopolítica diferentes. A gente falou muito de filmes, falamos de algumas séries, e hoje nós vamos falar de música. Sim, uma música da banda Guns N' Roses, que o meu amigo Gabriel Batista é um grande fã. E por isso que ele que vai liderar. Eu conheço mais ou menos eu conheço essa música, eu gosto muito, mas ela reflete muitas coisas. Eu vou botar aqui a imagem da nossa miniatura. E a música chamada Civil War, né? Ela é uma música que explica o ciclo da guerra. Eu coloquei essa frase mais ou menos nesse sentido, porque Civil War é baseado na Guerra do Golfo, não é não, Gabs? Me corrija se eu estiver errado. Né? É mais ou menos, é porque ela foi lançada na verdade, o riff, o Slash já tinha feito em 1988, se não me falha a memória. Sim. Mas combinou com o lançamento da faixa, esqueci o número lá da faixa do álbum Use Your Illusion 2, e no ano de lançamento estourou aí a Guerra do Golfo. Então meio que combinou com isso daí, e a galera jovem na época correlacionou essa música à Guerra do Golfo. Então meio que ficou conhecida ali, Civil War, Guerra do Golfo, essa coisa aí. Tanto que no Rock in Rio 2, o Guns e o Slash fizeram uma alusão aí com relação à primeira vez que eles tocavam assim para um grande público no Maracanã. Aí o Slash deu um grito lá, Golf. E coincidiu, né? Com a Guerra do Golfo, que era muito criticada. Aliás, toda guerra no Oriente Médio, nos Estados Unidos, é muito criticada pelo povo americano, né? É impressionante. Sim, como porque que... tem a questão de imperialismo, essas coisas. Mas diferente da América Latina. A gente fala isso na live passada, né? Eu recomendo que vocês assistam por isso. Mas o interessante... Mas é uma crítica. Essa música é uma crítica ao imperialismo dos Estados Unidos com relação à guerra. Sim, claro. E a música tem vários pontos. Porque a gente não pode botar a letra aqui, porque senão a gente pode tomar aqui direitos autorais. A gente não quer isso, né? Mas ela tem vários elementos. A gente pode tomar um strike e isso pra gente não é bom. É claro. Então a gente tem bastante cuidado com isso, né? E não está errado especificamente, porque, claro, você não pode botar música, você não pode... o YouTube tem essas regras e são regras corretas, do meu ponto de vista, né? Todo trabalho tem direitos autorais, então a gente sempre tem muito cuidado com isso. Mas falando da obra, da música especificamente, ela tem momentos em que são momentos de gritos de protesto mesmo, sabe? Não, se eu não me engano, tem uma parte que o Axl Rose, né, que é o vocalista do Guns N' Roses, fala: não faça o que nós iremos para a sua guerra, porque essa guerra não é nossa, sabe? Coisas assim. E é uma letra grande, uma música de mais de 7 minutos e bastante interessante nesse sentido, né? Coincidindo, porque
Foi lançada em 1991, bem ali naquele período da Guerra do Golfo. E aí coincide, né? Mas não é só isso. Ela aborda também Vietnã, aborda outras guerras que os Estados Unidos se meteu. Sim, até guerras atuais. Recentemente ele levantou a bandeira para a Ucrânia, por exemplo. Sim, sim. Então, com essa música aí. E outra coisa que eu acho que essa música fala bem, essa letra, eu já vou passar para tu, é um pouco da propaganda da guerra, né? Há uma A mídia crítica, aproveitou bastante essa música na época. há uma crítica, né? A propaganda da guerra, tudo que o exército americano. Você vê que o exército americano continua fazendo uma grande propaganda, sempre faz propaganda, a gente lança vídeos às vezes aqui, lançados pelo exército americano. Então, essa música. Cara, falar em exército americano, eu vi um vídeo aliás, hoje, de um general usando máscara. Ele está sendo muito criticado. Não sei se tu viu. Sim, sim. E aí você vê nesse processo todo, né, uma crítica a todo o ciclo da guerra, porque a guerra tem ciclo, o ciclo da propaganda, o ciclo do ataque, o ciclo da narrativa, né? Então a crítica é total às guerras que os Estados Unidos se meteram, principalmente nessas guerras mais convencionais, como foi o Vietnã, como a Guerra do Golfo, essa a gente pode botar a Guerra do Irã, né, como você colocou, a guerra da Rússia e Ucrânia, há uma crítica ao ciclo da guerra nesse tudo. Tem outras músicas que são muito críticas a isso, por exemplo, War Pigs, do Black Sabbath, é uma crítica total à guerra do Vietnã, sabe? Mas total, isso, nos anos 70 mesmo, na época que rolou. Então, várias outras, enfim. Mas a música do System, BYOB, na verdade é uma referência também à guerra, mas a guerra voltada mais para o país deles, que é a Romênia. É a então, Romênia? Não, Armênia. Armênia, é isso? O caso ali foi da Armênia. Tá? É isso, exatamente. É tudo com Mênia, então acaba confundindo tudo. Então a música BYOB, na verdade, é uma alusão à guerra da Armênia também. E pode-se dizer que é uma coisa também ampliada, não é só direcionada a um fato só. É uma música versátil, é igual a Civil War. Civil War é de 91, mas ela cabe direitinho em dias atuais. Engraçado, porque às vezes também tem música de apoio. Por exemplo, o caso The Trooper, né, que do Iron Maiden, que já está fazendo uma propaganda do exército britânico no século XIX. Tanto que Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, perdão. Não, The Trooper não. The Trooper é aquele momento que ele pega a espada no show. Aí fica lá com a camisa vermelha, entendeu? Segunda Guerra Mundial, acho que é sempre a abertura do show dele, do Iron Maiden. O Iron Maiden tem um show muito teatral, para quem não sabe. Então, eu achava que The Trooper era uma alusão às tropas britânicas na Segunda Guerra. Não, é sobre as tropas britânicas no século XIX, sabe? Tem uma música até que foi muito polêmica, porque naquela época o Iron Maiden lançou e o povo americano encarou como se fosse uma defesa do povo britânico acerca da guerra com os Estados Unidos, e não é isso, né? Era um outro evento, especificamente de guerra, mas é do século XIX. É outra música que é da Segunda Guerra, mas enfim. Eu pensava que era da Segunda Guerra. Não, eu sei que não é. Mas, enfim, um comentário pessoal aqui, só eu vou passar para você, Gabs. Ela faz alusão à Batalha de Balaclava. Então, no século XIX, né? Ocorrida em 1854. Século XIX, exatamente. Então é outra coisa. Foi polêmica, né? Nossa. Você vê, as roupas do Bruce Dickinson na música são do exército britânico do século XIX. Não é nada. Quando ele. Eu não me lembro qual é o nome da música da Segunda Guerra, mas ele fica como um piloto de avião, geralmente. Sabe? Se fantasia de piloto de avião. Mas, enfim, vamos botar aqui que a gente já está indo para um outro caminho. Essa música, né, do Civil War é, para mim, essência do rock mesmo. Porque eu sempre falo isso, eu acho que essa coisa de... Eu gosto de rock progressivo, gosto de muita coisa do rock meloso, mas eu acho que o rock, desde a história dele, é protesto, sabe? É a contradição. E eu acho que isso é a essência do rock. Então, assim, uma opinião minha, pessoal,
cada um tem sua opinião, mas eu acho que um rock que não vai na contradição, sabe, que não é rebelde, eu já fico meio desconfiado, porque a essência é protesto, a essência é rebeldia, o rock nasce de rebeldia. O Elvis Presley, para quem não sabe, era considerado música de negro, olha isso, nos Estados Unidos. Tinha esse nome mesmo. Então, por causa da maneira que ele dançava, enfim, era um cara E não mais... só isso, né? Na época não tinha tanta questão assim de televisão, então as pessoas ouviam Elvis Presley e achavam que era um negro cantando. Então, Você vê tocava muito em rádio. Então você vê que o rock sempre teve essa coisa da contradição, e o Guns N' Roses tem muito isso. Welcome to the Jungle, outro exemplo de uma letra bem crítica. Você vê com relação ao preconceito de imigração. Isso. E outra também em relação a Outside Get Me, que essa já está falando um pouco sobre a mídia em si. Tem várias outras letras, né? Mas essa, Civil War, é bem específica, bem clara. E vou passar para tu, Gabs. Você que entende mais de Guns N' Roses do que eu, com certeza, vai gostar bastante de falar agora. Vai lá. Então, para que a gente possa se aprofundar mais nesse meio aí da letra Civil War, a gente precisa primeiro entender um pouco o que foi o conflito militar ocorrido em 1990 e 1991 no Oriente Médio. Ela começa após o Iraque, liderado pelo ditador Saddam Hussein, invadir e anexar o vizinho Kuwait, motivado por disputas financeiras e pelo controle de vastas reservas de petróleo. Em resposta a uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos e autorizada pela ONU, interveio para libertar o Kuwait. O conflito histórico é historicamente marcada devido aos seguintes pontos. O primeiro ponto, a invasão que ocorreu em agosto de 1990, onde o Saddam Hussein acusou o Kuwait de roubar o petróleo iraquiano por meio de perfuração direcional e inundar o mercado. Segundo ponto, a Operação Escudo do Deserto, onde os Estados Unidos e aliados invadiram tropas para a Arábia Saudita para impedir que o Iraque avançasse ainda mais sobre os maiores produtores de petróleo do mundo. Terceiro, a Operação Tempestade do Deserto, que ocorreu entre janeiro e fevereiro de 91, após o Iraque ignorar o prazo da ONU para se retirar, e daí a coalizão iniciou uma campanha massiva de bombardeios aéreos. Quarto ponto, guerra tecnológica e midiática. Foi o primeiro conflito transmitido ao vivo e em tempo real pela televisão, notavelmente pela CNN. Foi aí que a CNN ganhou grande proporção mundial, que ela foi pioneira na transmissão da guerra. E, por fim, por último, consequências geopolíticas. O Iraque foi derrotado e sofreu severas sanções econômicas, mas Saddam Hussein continuou no poder, né? Bom, dito isso, qual a relação, né, da música com a Guerra do Golfo, onde eu estava falando que não necessariamente Civil War foi uma música em resposta à Guerra do Golfo. Ela, na verdade, coincidiu com o lançamento no mesmo período em que estava ocorrendo a guerra. Mas aí houve uma questão midiática também em cima disso e acabou dando grandes proporções para a música. E aí eu separei aqui um pequeno texto onde explica um pouco essa relação da música Civil War com a Guerra do Golfo. Bom, é de oportunidade histórica e contextualização temporal. Embora a base instrumental da canção tenha sido composta pelo Slash em 88, como eu falei, a sua primeira gravação tenha sido em 90, para uma caridade na Romênia. O lançamento comercial da música no álbum Use Your Illusion 2, em setembro de 91, coincidiu exatamente com o rescaldo imediato e o ápice do debate sobre
o público com relação à Guerra do Golfo. O estopim midiático. A Guerra do Golfo foi o primeiro conflito amplamente televisionado ao vivo via satélite, quando Guns N' Roses estourou com a música nas rádios e turnês de 1991. O público jovem dos Estados Unidos estava altamente impactado pelas imagens de bombardeiros e pelas discussões de um novo envio de soldados ao Oriente Médio. Conexão direta com as críticas. Os versos que atacam líderes famintos por poder, que vendem soldados em um supermercado humano, ressoaram profundamente com os protestos contra o governo de George W. Bush. No caso, o pai. Não é o início de 2000, não. Acusado por críticos e manifestantes pacifistas de mover uma guerra movida pelo controle geopolítico do petróleo. E no anti-guerra do período, assim como as bandas dos anos 60 criaram hinos contra a guerra do Vietnã, Civil War tornou-se o hino da geração do início dos anos 90, que rejeitava a intervenção militar norte-americana no Golfo Pérsico. O Guns N' Roses utilizava os shows da massiva turnê mundial daquela época para amplificar essa insatisfação social latente. Então, ou seja, isso acabou meio que unindo, né? A banda uniu o útil ao desagradável para poder fazer o seu protesto. E acabou meio que realmente Civil War ficou... quem fala em Civil War lembra a Guerra do Golfo. Os fãs, na verdade, né? Os fãs vão entender dessa forma. E qual a relação da música com a geopolítica? Bom, a música Civil War, da banda Guns N' Roses, não, esse daqui eu já li já. Tá. A relação da canção com a geopolítica e a crítica social é construída em 4 pilares principais: conflito de interesses e desigualdade. O verso central... Espera aí. Não. Só um instantinho. Quem sabe faz ao vivo. Essa fera aí, meu. Vamos lá. O verso central, no caso, o trecho da música, traduzido para o português: alimenta os ricos enquanto enterra os pobres. Resume a visão geopolítica da banda: os governantes lucram e expandem o seu poder, enquanto as populações vulneráveis são enviadas aos campos de batalha. Segundo, a fala nobreza da guerra. A letra questiona a justificativa por trás dos confrontos. O que há de civil em uma guerra, afinal? A banda argumenta que discursos de patriotismo e direitos humanos frequentemente escondem agendas imperialistas e genocidas. Terceiro, a falha de comunicação. A introdução com a frase clássica do filme Cool and Look
sugere que a guerra nasce da incapacidade diplomática de líderes políticos e da obstinação em resolver divergências através da violência. Quarto e último tópico: toda guerra é uma guerra civil. O Axl Rose propõe uma reflexão onde o conceito de guerra civil não se limita a combates internos em um país, mas engloba todos os conflitos bélicos, visto que a humanidade deveria ser tratada como um único povo. E por aqui termino a minha pequeno apanhadozinho. Bom, 3 curiosidades só para a gente encerrar aqui. Primeiro, esse filme Cool and Luck é um filme faroeste da década de 60, ou 60 e poucos, já vi esse filme já. Tanto que se vocês olharem o clipe da música, tem a cena desse filme inicialmente. Né? Que trata do início da música. Isso, o início da música. Que é o velho falando. Segunda curiosidade. A gente não pode botar aqui porque aí entra... Isso. Né? Segunda curiosidade, só para a gente esclarecer, a Guerra do Golfo, tá? Ela foi um conflito em que o Iraque entrou contra vários países do Golfo, uma coisa parecida com o que o Irã está fazendo hoje. Porém, diferente do Irã, o Iraque, a ONU foi contra, foi a favor da guerra. A ONU apoiou que os Estados Unidos entrassem em guerra. E as potências também. Não foi uma coisa que, por exemplo, nessa guerra do Irã, nitidamente a gente vê o contrário, que a ONU e outros países, no caso Inglaterra, França, ONU, enfim, todos da União Europeia, os Estados Unidos ainda detinham, são bastante contra essa guerra. Então, são contra os Estados Unidos entrar na guerra com Israel. Fala, Gabs. Não, nessa época os Estados Unidos detinham esqueci agora a palavra, mas enfim, ela tinha o controle sobre a ONU ainda. A ONU, hoje em dia, ela é controlada mais pela China e Rússia. É um fato, isso. A maioria dos conselhos da ONU, a maioria são pessoas ligadas à China. A Rússia menos, mas a China mesmo. E a OMS também. Tá? E muitas outras, mas enfim. Tanto quem nomeou o Tedros Adhanom ao posto onde ele está hoje foi o próprio Xi Jinping. Sim. E terceira curiosidade importante, mas aí tem a ver com a música mesmo. Essa época o Guns N' Roses fazia a maior turnê da história da música no mundo. Acho que foram 5 anos de turnê, ou 6, né? 2 anos e eles rodaram o mundo. Sim, mas eu acho que teve mais tempo, foi de 90 a 95, não foi? Não, eles começaram em 91 e foi até em 93. Então você tem 91, quer dizer, 91, né? Era mais tempo. 92 e 93, 2 anos. E 2 anos. Culminou ainda com um pouquinho de 94. Em 94 eles fizeram pequenos concertos, mas nada relacionado a uma turnê mundial. Eles ficaram concentrados mais em alguns estados dos Estados Unidos e daí encerraram de vez os shows relacionado ao álbum Use Your Illusion, que durou um pouquinho também ainda em 94. Que não foi o álbum que mais vendeu, mas é um dos mais importantes. O álbum que mais vendeu foi Appetite for Destruction, né? Em 87. Até hoje. 88, Até hoje. É o álbum mais vendido da banda. 28 milhões, eu acho, de cópias, uma coisa assim. E depois vem o álbum duplo, Use Your Illusion, que está, se não me engano, em segundo lugar. Porém, essa turnê, esse aí foi o auge da banda, né? Nessa turnê. 2 anos, fizeram aquele show em Tóquio, que é famoso. Eles rodaram o mundo todo, filho. Rodaram o mundo sem descansar. 2 anos, hoje em dia o artista fica um mês, 2 semanas fora, já reclama. Estamos falando de uma banda que ficou 2 anos fora, enfim. Vocês verem como é que era, como é que as coisas mudam, né? Mas enfim. São 3 comentários aqui importantes. Galera, é considerada a maior turnê de uma banda de rock do mundo. Nenhuma outra banda conseguiu fazer
com que o Guns fez nessa época. E, claro, com muita maluquice, né? Porra, muita droga, filho. Muita coisa, sexo, drogas e rock Ninguém and roll. consegue fazer o que eles fizeram puro. Porra. Ou a pessoa se droga ou a pessoa toma muito remédio para poder suportar isso daí. Porque o físico e o mental mesmo de uma pessoa normal, cara, não dá. Uma hora você, vem abaixo. E saúde, enfim, tudo isso. Vai com o saco. Vai para o espaço. Mas, enfim, muito boa, né? A música, recomendo que vocês ouçam. E recomendo que ouçam Guns N' Roses. Guns N' Roses é muito bom, para quem não conhece a banda, né? Garotada mais nova. Guns N' Roses é muito bom, muito legal. Sabe? Na verdade, os anos 90 foi uma época muito boa de banda, sabe? Foi. Alice in Chains. Muito boa de banda. Foram surgindo muitas Embora bandas não aí. Seja muito fã, também teve Nirvana. Aqui no Brasil mesmo. A gente teve bandas que surgiram aqui que eu acho muito interessante também. Sepultura. Não, mas nem do rock. Tô falando Charlie Brown mesmo. Pelo menos assim. CPM 22, assim. Você tem bandas. CPM 22 é de 2000, porra. 2000. Sim, mas eu tô falando, isso era uma época boa, assim, a época da minha infância e adolescência, né? O Guns N' Roses é um pouco mais antes de mim, mas ouvia-se também bastante, tanto que teve. Ainda tinha alguma coisa das bandas assim, eu gostava, sabe? Hoje a gente não tem muito, né? Eu não conheço uma banda que surgiu aí, boa pra caramba, sabe? A gente tá na era K-pop. Que também faz parte, não tô reclamando, mas eu sinto falta de um rock assim. Sinceramente. Sinto falta de um rock. Eu já fui em alguns shows do Avenged e, cara, não dá. Por enquanto, na minha opinião, nenhuma banda da atualidade, eu estou falando de 2015 para cá, nenhuma banda da atualidade substitui o bom e velho clássico. Sim. E olha que chegou perto foi o Coldplay. Mas ainda assim. Mas eu tô falando. Então, já não é o rock da rebeldia que a gente estava falando, né? Não, é um rock mais progressista, entendeu? É bom, não é ruim. Só assim, eu também sinto falta assim, desse rock mais. Pesado. Não é pesado, da contradição, assim, porque você não precisa ser pesado. Por exemplo, Legião Urbana, para mim, é um rock que faz. Que país é esse e tal, mas é um rock tranquilo. Mas é um rock de questionamento. Exatamente isso, a palavra. Então, cada um com seu gosto pessoal, mas eu sinto falta isso no artista, do questionar, entendeu? Eu sinto falta isso nos artistas atuais, todo mundo muito muito mercantilizado demais, sabe? Todo mundo muito business demais. Eu sinto falta do questionamento. Mas enfim, ainda peguei ainda algumas bandas que eu curto, até hoje eu fico ouvindo, e ouçam Guns N' Roses, que é muito bom, beleza? E ouçam essa música. Guns e System. Galera, se vocês curtiram esse vídeo, se inscrevam no canal, deixe seu like, ative o sininho e até a próxima. Valeu! Falou, Gabs. Valeu. Quinta-feira tem live. Valeu. Firme e forte. Entretenimento não é só entretenimento. É poder, é narrativa, é controle. Poder global.